Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Caminho no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo. Gostaria aqui de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez dentro do quadro Momento de Reflexão. E eu queria, o que deveria ter feito alguns quadros anterior a este, é agradecer, né? Por mais um inscrito no canal, aí voltamos ao número de 107 inscritos. E se você está chegando aqui pela primeira vez, tem o desejo, né, de estar conosco aqui quanto às meditações, momentos de reflexão da palavra de Deus, faça isso. Inscreva, acione o sininho, tá bom? Para ser notificado quando aqui houver algum quadro que esteja ao vivo aí na plataforma do YouTube, tá bom? O quadro que nós estamos hoje, como já declaramos, é momento de reflexão, né? De meditação, a palavra de Deus. E o tema de momento tem como título Por que a vanglória? Por que a vanglória? Portanto, vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor. Pela esperança que temos de que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor divino nos buscar, para que onde o Senhor estiver também estejamos juntos, Senhor. Queremos também te agradecer por mais esse momento, pedimos a tua bênção e que jamais a soberba, a vanglória venha, Senhor, se assenhorear de nós. Expulga-nos, ó Pai, até mesmo dos pecados ocultos, porque é exatamente isso que desejamos, Pai, em nosso coração. Fazer coro e solo ao salmista quando assim pediu para o Senhor. Não diferente assim seja em nossas vidas, Pai. Nos ajuda a considerar esse tema tão comum e que é uma tentação durante todo o período em que porventura aqui estivermos. Estaremos suscetíveis a cairmos nessa armadilha e caímos nessa cadeia, nessas algemas. Aqueles que assim se encontram, Pai, insensíveis até mesmo a essa condição, que o Senhor venha, Pai, estar libertando dessas algemas e dando a ele a conhecer seu verdadeiro valor, isso quando diante da comunhão com o Senhor. Fora dela, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e através dela possamos nos manter, Senhor, cônscio, Senhor, de quem realmente somos, de tanto quanto carecemos, Senhor, de Ti em todo momento da nossa vida. Faz isso, ó Pai, em nossas vidas, em nossos corações. Nos guarda, Pai, da soberba. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, te damos graça por tudo. Amém. Por que a vanglória? Infelizmente, amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, é o que nós, infelizmente, acabamos por ouvir através das mensagens odiernas, mensagens que têm mais a sua pujança com respeito ao orvalhar, o ovacionar o ego humano. São mensagens mais de caráter antropológico do que mensagens que glorificam a Deus. Mensagem que tem mais o sentido de trazer um valor que não está no ser humano, mas vem da graça de Deus. Trocando a mensagem, trocando o sentido,
fazendo com pessoas que estão realmente numa condição de pecado, e ela está nessa condição porque ela está sobre as algemas, né, desta condição, e somente Deus é que pode libertar, porque foi isso que o Senhor Jesus disse: se o Filho vos libertar, o apóstolo João disse, verdadeiramente serei livre. Eu estava na minha leitura hoje devocional, lendo Ezequiel, capítulo 36 e o 37. Estou lendo agora 2 capítulos, estava lendo só um, né? Dado o tempo de leitura, estou na 10ª, se eu não estiver equivocado, 17ª leitura da Bíblia, né? E agora, no momento, eu me encontro em Ezequiel. E esse texto, ele me despertou porque antes do 37, ele vai falar da condição real em que realmente Israel estava, no que diz respeito espiritualmente falando, quando trata dos ossos sequíssimos. Mas no capítulo 36, Deus já deixou uma promessa, porque a partir do capítulo 36 de Ezequiel começa a vir as promessas de restauração de Israel, para Israel, não por mérito, mas simplesmente porque Deus, né, estaria santificando o seu nome. Estaria trazendo à luz, né, a glória do seu nome. E uma desse alvo seria restaurar o povo pelo qual tinha o seu nome. Povo pelo qual alvorava a bandeira de Jeová, do Senhor. E a leitura bíblica que eu quero fazer aqui, antes de entrarmos no tema, nos pormenores desse tema, eu queria que você atentasse bem, porque a figura desta palavra é justamente a realidade de todos quanto fazem parte do povo de Deus agora, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Estávamos não, independente da condição, se em ossos estado sequíssimo, se estávamos independente da condição que nós estávamos. Certo é que a decisão e a iniciativa foi de Deus. Porque se o Senhor não tomasse essa atitude, nós estaríamos ainda sobre essa situação de vanglória, de orgulho, de soberba. E diz aqui como estava Israel, e diz aqui a palavra de Deus, através de Ezequiel para o povo de Israel no cativeiro. E ele diz, Deus deixando a promessa. Então, vou ler aqui na King James. Então, aspergirei água fresca e límpida, ficareis purificado. Eu mesmo, olha só, vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. E vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra. Olha o termo que aqui Demes usa. E vos abençoarei com o coração de carne. Coração de carne aqui, nesse termo, nesse contexto, não trata da natureza humana pecaminosa e inclinada ao pecado. Trata de um estado de sensibilidade e a realidade da sua própria condição diante de Deus e da carência do Senhor. E esse aqui é o termo que o Senhor está trazendo. E abençoarei com um coração de carne. Um coração sensível a esta compreensão. E eis que depositarei o meu espírito, está na letra maiúscula, no interior de cada pessoa e vos capacitarei, olha só, para agir de acordo com a minha lei, olha só, e princípios, e assim obedecereis fielmente os meus mandamentos. E o versículo 32, observe o que o Senhor diz aqui. Portanto, quero que não vos esqueça disto. Não é por vossa causa que faço o que estou fazendo, diz Yahvé, o eterno soberano Deus, pois não tendes qualquer merecimento,
Envergonhai-vos e humilhai-vos, por causa das vossas próprias atitudes, ó nação de Israel. Então essa palavra me chamou a esse tema, que é uma pergunta diante dessa leitura e que devemos fazer. Por que a vanglória? Aonde ela pode ser possível? Aonde ela está que encontrará condição de permanecer sobre a nossa vida? De maneira alguma. E observe quando o Senhor fez essa promessa, as consequências a priori que ela traria. A primeira foi a que nós lemos, que ele capacitaria, né, ao povo de Israel, o seu povo, a cumprir o seu mandamento, a cumprir os seus princípios. Já não era ele mesmo, era o Espírito Santo que o levaria a fazer isso. Porque, amado, enquanto estamos nesse tabernáculo, diz Paulo, há uma luta constante. Há uma luta constante em nosso ser, amado, todos os dias. Há um embate tremendo, Senhor, amados, em nossas vidas. Como disse Paulo, enquanto aquilo que eu quero fazer bem, não faço, e o mal que eu não quero, isso eu faço. E ele diz, miserável homem que sou. Esse é o estado do homem sem a graça de Deus. Mas aí Paulo dá um brado de vitória. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque agora ele diz, ainda que a carne tenha essa tendência, ele serve no Espírito a Deus pela consciência daquilo que o Senhor requer e deseja de cada um de nós. Essa é a primeira condição em que essa promessa de Deus cria em nós. Esse coração voltado para Deus, desejoso e capacitado para o servir em obediência. Porém, há algo que tem que estar em nós, não só nesse princípio. Isso aqui, quando acontece aqui, acontece no princípio. Mas se precisarmos relembrar da onde o Senhor nos tirou, oxalá que isso aconteça para que cheguemos a esse mesmo grau quando do encontro com o Senhor Jesus. Quando ele diz aqui no versículo 31, ele diz, e neste tempo, que tempo? No tempo da salvação, no tempo da transformação, no tempo do cumprimento da promessa de Deus, no tempo em que o Senhor intervém em nossas vidas e faz-nos enxergar, faz cair a escama dos nossos olhos e enxergar a sua grandeza, o seu poder, o seu amor, a sua misericórdia, a sua longanimidade pela qual ele usou para com as nossas vidas, enquanto estávamos ainda no pecado. Aí nós vamos lembrar, diz aqui, ó, e neste tempo, quando isso acontecer, vos lembrareis dos vossos maus desígnios e das vossas práticas malignas, e tereis nojo do vosso ímpio comportamento. Que tremenda essa palavra aqui na King James, o termo que ele usa. Das vossas abominações, agora olha isso aqui, e de todos os pecados que cometeste. Isso é a condição em que nós chegamos, amado, quando temos encontro com o Senhor. E isso vem dele. Isso vem do Senhor. Eu não vou nem citar aqui de imediato, aqui de primeiro, o versículo bíblico, que eu já quero entrar nos pontos desta mensagem, para que, ao terminá-la, esteja latente em todo o tempo em nosso coração a certeza de que em nada devemos nos gloriar, mas sim fazer coro com o salmista quando disse, não a nós, mas ao Senhor seja a glória. Bendito seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Por que a glória? É uma pergunta. E vou responder aqui para a reflexão nossa com perguntas também. Os pontos serão uma pergunta também. Por que a vanglória? Se estamos no pecado desde o ventre de nossa mãe, aí nós vamos ler Bíblia, precisamos fazer isso. Opa!
Quando nós lemos aqui no Salmo 51 primeiro, vamos ler o versículo aqui, 51:5, no salmista entendeu isso. Ele diz aqui: eis que nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Vai ser ressonante, vai ser redundante o que é essa mensagem, mas nós precisamos dessa redundância. Observe: eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Por que a vanglória? Segundo, Salmo 58, versículo 3. Observe: alienam-se os ímpios. Não é ninguém mal não, amados. Somos nós, eu mesmo, eu e você. Antes da graça de Deus ou fora da graça de Deus e da salvação. Ele diz: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errado desde que nasceram, proferindo mentiras. Por que a vanglória? Se estamos no pecado desde o ventre, e a inclinação nossa é afastarmos de Deus. Salmo 14, 1-3. Vamos para o Salmo para correr na mensagem. Salmo 1, 4, 3. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há quem faça o bem. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente, olha só, se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então logo, vou deixar aqui aberto 14, né? Dele versículo 1-3. Então logo, por que a glória? Por que a vanglória? Por que a jactância? Segunda razão: por que a vanglória se estamos irremediavelmente destinados ao inferno? Porque a palavra do Senhor, ela nos deixa claro esta verdade. Todos quanto nascem no ventre da sua mãe e passem a viver em pecado, caminham a passos largos para o inferno. A salvação do Senhor para a nossa vida, a promessa deixada de Israel, e que também já tem se cumprido através da primeira colheita, porque há muitos israelitas que já faz parte do povo de Deus através desta manifestação do seu tocar o nosso coração de carne, de pedra, e nos abençoar com o coração de carne, através do seu Espírito Santo. Porém, todos nós que estivemos fora, estamos exatamente nessa condição, irremediavelmente destinado ao inferno. Por que então a vanglória? E por último, graças a Deus, uma mensagem curta, mas contundente, para que eu e você possamos refletir. 18 minutos, observe bem. Se estamos irremediavelmente dependentes da manifestação e salvação de Deus. Por que a vanglória? Se estamos, aqui encerrando, irremediavelmente dependente da misericórdia e da salvação de Deus, porque em Efésios capítulo, deixa eu não mudei, né? Deixa eu abrir primeiro, agora eu vou mudar. Efésios 2, 1. Olha só. Primeira razão porque estamos irremediavelmente dependentes da manifestação da misericórdia e da salvação de Deus. Primeiro lugar, Efésios 2:1, por conta dessa razão aqui, ó. Ele vos vivificou, Paulo falando para a igreja de Éfeso, estando vós mortos, olha só, nos vossos delitos e pecado. Era o estado do povo de Israel, quando você lê o capítulo 37 de Ezequiel. Eles já se tinham como desligado de Deus.
desqualificado e sem qualquer possibilidade de se voltar para Deus. Esse era o sentimento dos israelitas no tempo de Babilônia. Quando ele aqui no capítulo 37, só para lembrar esse versículo, capítulo 37 de Ezequiel, versículo 11, olha aqui a consideração do povo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, os nossos ossos secaram-se e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo cortados. Para eles já não havia mais esperança de salvação. Mas Deus deixou a promessa que ele se manifestaria, que era ele que ia fazer esta obra, e que isso não jamais seria para que eles viessem a se vangloriar. É o sentido da mensagem da pergunta. Porque o Senhor afirmou para eles, versículo 32, porque quero que não vos esqueça disto. Não é por vossa causa que faço o que estou fazendo, diz Yahvé, eterno e soberano Deus, pois não tendes qualquer merecimento. Envergonhai-vos e humilhai-vos, por causa das vossas próprias atitudes, ó nação de Israel. Que se estende a mesma palavra para cada um de nós. Segundo versículo. Romanos 3:23. Por que Romanos 3:23? Porque Romanos 3:23 diz, como já somos redundantes em citar esse versículo porque precisamos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, aquela condição do Ezequiel, no contexto de Ezequiel, era aquela: ossos sequíssimos, sem nem esperança eles tinham de Deus. Mas Deus falou para eles que que ele ia fazer um reboliço, que ele ia trazer vida para aqueles que não tinham vida. E é o que o Senhor tem feito através da obra vicária de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o momento em que o Senhor enviou seu Filho e que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia, mostrando que o sacrifício do Senhor chegou como um cheiro suave e agradável diante do Senhor. E foi aceito. E esse sacrifício, ele se deu justamente para que através dele, da fé em Jesus, pudéssemos agora ser participantes desta promessa. Em que Deus, ele nos vivifica a nós, como nós vamos ver aqui, que nós não vimos, né? Efésios 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Quando ele diz aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, assim como ele falou que era do povo, que não era merecimento. E é dom de Deus, como era dom de Deus para Israel. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E também, para terminar, por que vanglória? Ainda estamos no terceiro ponto, e aqui encerramos. Se estamos irremediavelmente dependentes da manifestação da misericórdia e salvação de Deus, sabe por quê? Porque no tempo de Ezequiel, a condição dele é aquela que nós já fizemos menção. E a nossa? Qual será a nossa condição? Nós lemos em capítulo 3, versículo 9 em diante. Quando o Senhor diz aqui, pois que somos melhores do que eles, Paulo falando para os israelitas, que eles são melhores, nós somos melhores do que os gentios, do que as outras nações. Aí ele continua. De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeu como grego, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, agora olha o nosso raio-x, para nós relembrarmos mais uma vez. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, a sua língua trata enganosamente, peçonha de arco está debaixo do seu lábio. E a sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora,
Aí Paulo conclui: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Por isso que Paulo diz: onde está a jactância? Onde está a jactância? Quando ele diz aqui, ó, no versículo 1, que vantagem pois tem um judeu e qual a utilidade da circuncisão? E ele vai falando, vai explicando. Aí quando ele chega no 9, é que ele traz ali, né, o perfil espiritual de cada um de nós, deixando claro que por que a vanglória? Se nós nos encontramos irremediavelmente dependente da manifestação de Deus. Porque se nós estamos mortos em nossos pecados, fala da nossa condição espiritual, precisamos da ação divina, da intervenção de Deus em misericórdia, para nos vivificar, nos dar vida, nos fazer novamente ter um anseio, o desejo sincero de servir em fidelidade e obediência a Deus por todo o tempo que o Senhor nos conceder, que aqui venhamos a passar. Pense nisso, medite sobre isso e jamais se deixe levar por este engano de se achar que você traz com você, algum mérito a tal ponto de isso se tornar um crédito diante de Deus, para que ele seja favorável a você, tanto nesse tempo presente, como no dia que daqui partimos. Cuidado com esta seta maligna. Mas a certeza é que não há do que se jactar. Não há do que se vangloriar. Por isso que o Senhor diz, e aqui eu encerro através do profeta Jeremias, do que se gloria, que o sábio não se glorie na sua sabedoria, que o forte não se glorie na sua força, mas que se glorie sim em saber que eu sou o Senhor. Amém? Um abraço a todos e vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, queremos, Senhor, te agradecer pelo tempo que aqui passamos, para mais uma vez, a meditar na tua palavra. Nos guarda, Senhor, desta seta maligna, de acharmos que somos alguma coisa, mas que nós não venhamos pensar além daquilo em que o Senhor nos quer que nós venhamos a pensar. Que a vanglória que seja a de estarmos na tua presença. Que a nossa vanglória seja glorificar o teu nome. Seja o anseio de sempre estar magnificando o teu santo nome, fazendo conhecido, Senhor, através do nosso comer, do nosso beber, ou de fazermos qualquer coisa. Faz isso, Pai. Nossas vidas é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.